Mais um episódio chegando, Hudson. Eita! Vamos Hoje que vamos. é o episódio, no mesmo dia a gente está gravando, talvez vai sair em dias diferentes, óbvio, né? Eu não sei quando que você está assistindo este podcast, Às né? vezes está no episódio 100 já, mas lá em 2021 a gente gravou com uma menina, uma tal de Aline Gimelli. Quando ela ainda respondia pelo direct. WhatsApp. Quando ela tinha só alguns mil seguidores, já estava chegando nos milhões, assim, impactando mulheres através do treinamento da dermato, da maquiagem, Treinamento, né? Talvez, quem sabe depois, né? Do autoamor, do autocuidado, de repente. Exato. Né? Pô, por que não? Legal. Palestrante. Escritora de livros, quem sabe, ó, já estamos colocando aí, né? Já estou visualizando. Boa, boa. Já recebo. Que massa. Nini, seja bem-vinda. Obrigada. Te chamamos melhor de Nini, né? Nini, a Aline é só quando eu faço com a Caca. Ah, é? A Aline é minha mãe, assim. Aline, vem aqui Gimelli! agora! Eu falo, não, Nini. Legal. Então a Nini é fisioterapeuta e maquiadora e ela estava comentando aqui conosco, Hudson. Aliás, a gente está precisando de maquiagem agora? Não, né? Não precisa não, né? Homem não precisa. A gente, agora há pouco, nós estávamos em um assunto de masculinidade, né, e tal. Vamos lá, homem usa maquiagem? Usa maquiagem. A gente tem, por exemplo, gravações, noivos, alguns eventos importantes, e a gente tem maquiagens específicas voltadas para o público masculino. Às vezes um negócio de brilho, não é uma oleosidade. Pra né? fazer podcast. Exato. Vocês perguntaram, eu falei para ser sincera ou para ser educada? Mentira, gente. Não, eu quero que você seja sincera aqui. Então, existe sim o público, existe pessoas, e assim, pessoas é ótimo, né? No universo masculino a gente tem mais a pegada da camuflagem, né? Que é uma maquiagem mais específica para cobrir discromias, né? Então, às vezes a pessoa se incomoda com olheira, com alguma coisa, marca de acne, tem algum evento importante. Gravação, por exemplo, de DVD, já maquiei bastante dupla de sertaneja, e, enfim, para essas produções a gente usa bastante. A maioria das vezes é para isso, né? Isso. Vamos lá, a mulher, ela sai para trabalhar, ela não sai sem aí lá vou eu tentar acertar os nomes, né? Sem um rímel, sem um gloss, uma base, não sei, alguma coisa assim. Já o homem não, né? Mesmo esse homem que faz essa maquiagem em algum momento, eu mesmo já me maquiei para algumas. Eu também. Mas não é um comportamento, né? Visual. Tipo, isso. Exato. Tem uma balada hoje, vou lá maquiar com a Nini, né? Exatamente. Você tem clientes homens? Da maquiagem mais pontual, como eu falei, né? A gente acaba fazendo bastante maquiagem artística para algumas produções também, mas legal. O público é 90% feminino. Legal. E essa questão da maquiagem? A gente estava conversando agora um pouquinho antes. Fisioterapeuta, eu acabo sempre vendo esse link, né? O fisioterapeuta, ele vai lá para a área de dermato, né? Dermato funcional, E acaba sendo muito linkado com a parte da maquiagem. Tipo, é um maquiador mais técnico, é um maquiador mais assim, tipo, cara, eu faço com esse cara aqui, com essa mulher aqui, porque ela é... Vamos explicar as diferenças básicas, então. Dentro da fisioterapia, a nossa bandeira dentro da fisioterapia é função, né? A dermatofuncional ela é uma especialidade dentro da fisioterapia, que a gente trata todas as afecções e as patologias de pele relacionadas à pele, tá? Então, o foco do profissional dentro da fisioterapia com a dermatofuncional é devolver função. Não entra a parte do embelezamento propriamente dito, tá? Então, a gente cuida da estética, é vulgarmente conhecido como estética, mas não é. A estética, por exemplo, o mesmo curso que a esteticista faz, que é outra vertente. Legal. E daí, dentro da grade curricular do curso de estética e cosmetologia, tem maquiagem. Eu já fui convidada, inclusive, por algumas universidades para falar sobre a maquiagem, mas com a função de maquiadora, não com a função de fisioterapeuta dermatofuncional. São universos diferentes, mas no meu caso acabaram linkando, porque os dois acabam trazendo o autocuidado. O bem-estar. O bem-estar e a transformação. Exatamente. Então, tipo assim, aquela pessoa que faz uma maquiagem, cara, se você fizer um tratamento antes aqui com a dermato,
você pode ter um resultado melhor na maquiagem? Com certeza, a gente faz esse trabalho muito afinco com noivas, né? A noiva, a gente brinca que ela nunca está sozinha, sempre vem uma espinhazinha por causa do nervoso, o estresse. a pele dá uma ressecada ou aumenta a oleosidade. Então, as minhas noivas, geralmente, até uso muito o Instagram para direcionar essas futuras formandas e clientes em potencial de maquiagem, que eu lido com o cliente e com o paciente, né? Em alguns momentos elas acabam se caindo nessas mãos aqui, mas para funções diferentes. Então a gente consegue orientar, olha, noiva, para que a sua pele esteja ok no dia, eu recomendo uma limpeza de pele 15 dias antes, a gente já pode fazer uma estimulação com microagulhamento para você deixar essa pele mais firme 3 meses antes do casamento. Então a gente consegue direcionar e otimizar e potencializar. Isso é até legal porque você aumenta o tempo de vida do cliente sendo o seu cliente. Exatamente. Então, tipo, o casamento é daqui 3 meses, então já vamos começar a fazer Para aqui, negócio. para business. É uma a gente recorrência. empreende aqui, ó. É uma assinatura ali, ó. Uma Exato. assinatura. A nossa função é resolver, né? O que eu sempre falo, é devolver função. E também o pós é muito importante. Como você colocou sabiamente, a mulher ela não sai de casa sem um negocinho aqui, sem um lapisinho, sem cobrir uma olheira e tal. Então, a gente entender o cuidado com essa pele depois do uso da maquiagem é muito importante. E aí, felizmente, eu tenho bastante conhecimento da parte de cosmetologia para poder orientar. Olha, você tem que remover a maquiagem com um produto X, depois você vai ter que remover esse produto. É bacana você introduzir uma vitamina C, você passar um hialurônico. Então, a gente consegue fazer uma avaliação da pele e estimular essa mulher ao que é mais importante, o momento do dia que ela vai olhar para ela. Que é o que eu acho que é o mais importante, o mais vital. É aquilo que eu falo, hoje está tudo tão automatizado, a gente já acorda com um checklist bizarro na cabeça de um monte de coisa para fazer. E em que momento você para olhar para você? Para se cuidar, né? Exatamente. Essa coisa do se cuidar, infelizmente, com tudo está ficando muito automático, a gente quer agregar tanta coisa ao mesmo tempo, e a gente precisa fazer isso, mas como eu posso fazer isso de uma maneira simples, mas que seja o meu momento, o tete-a-tete, que eu falo de mim comigo mesmo no meu espelho, e é o momento de eu refletir, é o momento de eu repassar meu checklist diário, é o momento de eu fazer as minhas intenções, e é o momento de eu estar também me cuidando, porque a gente não vai sentir esses benefícios só a curto prazo, é o longo prazo que vai refletir. O cuidado e a falta de cuidado também. Concordo. Eu gosto muito de usar a parada de rotina e ritual matinal. Eu gosto de acordar mais cedo para eu poder me cuidar, poder fazer minha meditação, poder fazer meu café com calma antes Tomar que o banho mundo gelado. tomar banho gelado. Não, gente, aí não nessa parte de evolução ainda. Meditação já, mas o banho gelado é difícil. Mas eu tenho uma coisa que eu falo, né? Na verdade, não é banho gelado. Se fosse banho gelado, era com gelo. É banho natural. Ai, Jesus, não. Não, mas faz parte. Faz parte. Mas vamos lá, ó. Você falou que tem muitas vezes você tem que falar para as pessoas como que deve ser feito os cuidados. Quais são as cagadas que geralmente as pessoas fazem? Muita. A número 1 é dormir de maquiagem. Que eu, inclusive, já fiz várias vezes. De ressaca da balada. Opa, você tá cansado, você tá ali exausto, aí você fala, é só hoje. Aí você dorme com a maquiagem. Então, é o erro número 1 que eu falo, gente, pelo amor de Deus, não durmam. Aí eu já ensinei também, a gente, felizmente, tem a rede social que a gente consegue alcançar com conteúdo. Eu gosto de simplificar. Vamos simplificar, deixar o negócio fazível. Eu adoro esse termo. Fazível. Fazível, vou deixar fazível esse trem, porque passa um lenço umedecido, então, se você está com preguiça de molhar seu rosto, se você está muito louca da balada, se você está muito cansada, mas remove pelo menos, passa uma vitamina C, aí você dorme tranquilo. Dorme com o pé sujo, mas não de maquiagem, pelo amor de Deus. E o erro número 2, que eu vejo assim dentro da físio até e da maquiagem, é o hábito do protetor solar. É tão simples. Se eu pudesse dar um conselho, uma dica para a humanidade, use o filtro solar. Já tem aquela mensagem, né, do Pedro Bial, não é à toa. É o cosmético que é a longo prazo, é o que mais vai surtir efeito, é o que mais vai prevenir sinais de envelhecimento. Então, apostem no uso do filtro solar. Às vezes a pessoa tem preguiça, aí eu falo, leia o poder do hábito, gente, 21 dias, coloca junto com a sua escova de dente. Escovei o dente, vai me custar 20 segundos. Passa. E depois você vai sentindo falta. E quando você sai sem, você fala, eu tô me sentindo criminoso hoje porque eu tô sem protetor solar. E tem algum negócio, tipo, daqueles tal de FPS, você poderia explicar assim, diz que depois dos 30 não faz muita diferença, é verdade isso? Parte o que acontece? O fator de proteção solar tem a ver com o tempo de exposição.
Então, realmente, o fator 30 tem a mesma potência do 90 do 60. Qual a diferença? A durabilidade. Então, o fator 30 vai te deixar 30 minutos protegido da exposição direta. O fator 60 vai te proteger por 60 minutos e o 90 vai te proteger por 90 minutos. Então, a diferença entre eles é basicamente o momento de reaplicar. O de 30 você vai ter que reaplicar mais vezes para estar protegido por mais tempo. Tá, mas me diz uma coisa. É para exposição ao sol, né? Os raios ultravioletas, não só, por exemplo, aqui vocês estão expostos, essa luz artificial, essa luz azul também produz radicais livres, luz de tablet, de computador, Eu de devia celular. estar de protetor agora. Esse é o ponto. Porque muitas pessoas, né, pensam que devo utilizar protetor solar e aí existe também já uma outra teoria dizendo assim que, cara, você desenvolve câncer de pele porque você utilizou protetor solar, quando na verdade você deveria estar criando resistência, né? Eu vi acho que foi o Lair Ribeiro falando sobre isso, que vai lá ver o pescador nordestino, não existe índice de câncer de pele, porque ele está exposto ao sol desde a infância. O pantaneiro lá no pantaneiro, Pantanal, de repente, né? Mas a gente entra com outras questões também, né? A localização, o fato das camadas de proteção que a gente tem aqui mesmo no Centro-Oeste, é uma região que é extremamente, a incidência solar direta, a gente já perde muito nisso. Tem outros componentes também, essas luzes mesmo artificiais que a gente acaba se expondo. E lá não tem, então, né? é uma teoria, mas o que prevalece ainda usa. Sim. Que aí não chega a ser essa ponta só do raio solar, né? Não, que tem outros fatores. Que é essa que as pessoas pensam, poxa, que nem eu mesmo. Eu trabalho dentro de um escritório. Eu saio cedo, não tem sol, entro dentro do carro, né? É raro eu me expor ao sol. Eu me exponho no final de semana, vamos lá. Mas aí eu pensei, eu devo passar protetor solar, então só no final de semana. Não, eu tenho que passar, até mesmo para ir para o meu escritório. Raio ultravioleta, alfa, beta, dessas articiciais tem também, então precisa usar. Bom saber. Todos os dias. Use protetor solar. Use filtro solar. Filtro, né? Essas são as maiores cacas. Assim. Como que é o nome daquela marca de protetor solar mesmo? A gente tem tantas. Nossa, não, aquela mais conhecida. Sandal. Pronto, era uma. Eu queria tirar uma. Sandal. Ou seja, eu não uso protetor solar, né? Eu já tenho que usar. Não nem citar a marca. De tantas que tem. Sandal, apoia a gente. Boa. Não era um merchan. Né? Não era, foi natural. Ô, Nini, e me fala uma coisa. Você falou que o marketing digital começou a te ajudar a você divulgar mais a sua mensagem, as coisas que você acreditava. E quando que você se atentou a isso? E o que você começou falando? Assim, você começou falando sobre maquiagem, sobre dermato, sobre protetor solar. Como que foi? Quando foi e assim por diante? O meu Instagram, na verdade, ele começou como um menu para mostrar as maquiagens que eu sabia fazer. Na época, a gente não contava com stories, era só feed. E eu sempre fui Cida, gente. Eu sempre gostei de aparecer, fotografar. Eu já fui Miss, modelo. Então, essa coisa do fotografar e do maquiagem sempre esteve muito presente. Sempre confortável diante da câmera e tal. Eu sou sem vergonha. Minha mãe fala, você é sem vergonha. A garota falou, eu sou. Eu deveria ter um pouco mais. E aí, o Nini, por exemplo, é apelido carinhoso de família. E minha irmã criou meu Instagram. Ela falou assim, eu já tinha o Aline Gimelli, que era o meu pessoal. Ela criou o Nini para eu mostrar as maquiagens que eu sabia fazer. Só que eu sempre gostei muito de ministrar curso. Eu me sinto muito à vontade ensinando demais, assim. É muito natural que eu consigo entrar na cabeça que a pessoa não está entendendo e tem bastante didática. E eu falei, por que não gravar uns videozinhos quando começou no feed e para mostrar? E aí, isso foi em 2016, mais ou menos, para 2017, começou a ter um boom de seguidores. No seu Nini Gimelli. No Nini Gimelli, que inicialmente era um menu das maquiagens, como eu comecei autodidata, né, no rolê da maquiagem, era uma forma, era uma renda extra, na verdade, um hobby que eu fui aperfeiçoando e que eu fui tendo procura. Quando eu vi, eu falei, eita... É uma profissão isso aqui, eu preciso investir nisso. Tem gente querendo. Tem gente querendo, é um talento, é um extra. Na época eu ficava com o final de semana livre, eu sou extremamente agitada, acho que já perceberam. Então eu falava, vou trabalhar com isso também. E por um tempo eu deixei a físio até de lado.
Ah, é? Porque estava dando mais resultados, A minha sei lá. primeira experiência dentro da fisioterapia foi meio bosta, assim. Como todo recém-formado, né? Só que eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, eu não me contento. Se eu não estou feliz com uma situação, determinada situação, eu preciso mudar. E todo mundo pode mudar. Então, eu não falo que... Eu não gosto de falar eu sou... eu Fisioterapeuta. Eu estava fisioterapeuta e eu estava infeliz na minha área de atuação inicial. Eu ganhava uma merda. Pode falar palavrão, gente? Pode. Eu vou ter que encontrar a minha mãe, me xingar inteira. Pode. Eu Ih, estava fudeu. ganhando... Eu não falo palavrão. I'm sorry. Hoje ela já me deu uma comida de rabo lá. Só falo pro Christopher. O que acontece? Vamos tentar resumir, que eu sou um pouco prolixa. Eu não Relaxa, tava... deixa que a gente ajuda. Ah, então adoro. Eu estava ganhando mal na situação. Eu estava trabalhando com uma área de atuação onde eu tinha muito paciente teimoso. Eu comecei, assim, a atender um pouco de ortopedia. Eu falava, cara, eu vou matar não é possível, meu réu primário vai pro saco. E aí, na época, o meu namorado, ele falou assim, vamos pensar numa alternativa, vamos agitar alguma coisa e tal. Eu falei, o que eu gosto de fazer, no que eu posso empreender? E foi tão natural que a maquiagem, eu falo que ela me procurou. Ela veio de um evento, uma amiga minha, o maquiador desmarcou com ela em cima da hora, ela me ligou e falou assim, eu preciso que você me socorra, eu preciso de uma maquiagem porque o maquiador não vai vir. Eu falei, cara, fudeu. Falei, mas eu não sei maquiar. Ela falou, não, se você não sabe, eu é que não sei, porque na época da facu, eu que maquiava as meninas. Falei, vou lá socorrer ela. E aí, ali começou o boca a boca. Eu lembro nesse dia, as cunhadas dela, e aí, você faz essa maquiagem, você cobra quanto? Eu falo, não, gente, eu não sou maquiadora. Ela falou, mas você não fez maquiagem? Eu falei, eu fiz, mas não sou maquiadora. Eu falei, mas, pô... Mas tá uma baita de uma maquiagem e tal. Comecei, eu falei, tá, desgraça, vamos marcar. Final de semana. E aí eu comecei a perceber que a minha hora trabalhada dentro da maquiagem era maior do que da fisioterapia. E aí eu falei, opa, peraí, tá tendo procura. Eu não mexi nada para começar, foi muito natural e eu comecei a investir. Então o Instagram, ele começou justamente com a ideia de ter o menu das poucas maquiagens que eu sabia fazer sozinha. Comecei a dar dica. Eu sempre gostei, né, de comida. Então, eventualmente, eu colocava um pouquinho de lifestyle e eu comecei a perceber que quando eu falava de outras coisas, além da maquiagem, isso conectava mais as pessoas. Quando foi isso que você começou a perceber isso? 2017, mais ou menos, para 2018. Em 2018, a gente começou com os stories, né? Na época tinha um pouquinho o Snapchat, né? E aí depois o Instagram já trouxe. Então, eu percebi que quando eu falava da vida, e eu falo, a gente tem pouca idade, mas muita experiência, já com bastante vivências, quando eu compartilhava dores, realidade, rotina, cansaço, as pessoas se identificavam mais de uma maneira muito natural. Porque eu sempre fui muito esdrúxula, assim, sabe? Eu não consigo esconder, eu falo o que eu sinto, e eu sinto muito. Então, eu falei, por que não? Por que não começar, além de compartilhar a maquiagem, compartilhar minha experiência de vida, como eu cheguei na maquiagem, por que eu não me contento com o pouco, por que eu quero crescer, eu tenho uma sede de crescimento muito grande, eu sempre fui muito inquieta, desde criança. E aí a coisa começou a transformar, até o momento em que eu parei de me sabotar com a atividade física, e aí eu comecei, as pessoas que me seguem há muito tempo, elas falam, cara, você odiava, né? Eu falo, eu odiava, você falava para mim assim, nossa, você vai acordar 5 querendo fazer crossfit, eu falo, vai pra bosta, tá louco? Então, foi uma transformação real que aconteceu a partir de uma busca do meu autoconhecimento, quando eu parei de sabotar, quando eu precisei tratar uma depressão, quando eu precisei me conhecer, buscar o meu amor próprio. E aí eu entendi que muito além da maquiagem, muito além de uma simples camuflagem, as pessoas elas precisam olhar para dentro de si, vai além da camuflagem, é o autocuidado. A gente pode até pegar ali um gancho da sua profissão. Ali, às vezes, a maquiagem é só a primeira camada da derme ali. É isso. Não é verdade? Aí você vai entrando a fundo, vai arrancando as cascas da cebola e aí você vai... as coisas Do propósito, né? Do propósito. Eu acredito que a gente consegue aplicar o nosso propósito em qualquer área. Com certeza. Em qualquer condição, né? A pessoa pensa assim, cara, meu propósito de vida é ajudar pessoas. Mas, cara, eu tô aqui trabalhando com maquiagem. Não, aí você começa a entender que, cara, com a maquiagem você pode ajudar pessoas, pode ajudar mulheres que estão com... Depressão, não se acham problema bonita. na autoestima, exatamente. Você sofreu disso? O que disso? eu mais amo dentro das minhas profissões é pessoas precisam de pessoas, galera.
Pessoas precisam de pessoas. Então, se com o meu toque, ou com o meu ensinamento, ou com a minha maquiagem, eu consigo transformar a visão dessa pessoa sobre ela mesma, eu já ganhei o mundo ali. Eu transformei um universo, que vai transformar outros universos. Porque a gente planta uma semente, a gente não vai colher uma semente, a gente vai colher uma árvore. Né? Então, é exponencial, é escalável. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que pensar realmente em que vai impactar. Eu não gosto de existir, eu não gosto de viver, eu gosto de ter uma missão, ter um propósito. Qual é o meu propósito nisso tudo? Então, eu era uma pessoa bem desapegada da maquiagem, eu jogava bola, eu era assim, extremamente moleca. E aí, justamente por em determinado momento, começar a modelar, e eu começava a ver, falava, ai gente, mas é legal, poxa, posso me transformar. Tô me sentindo bem. Eu me sinto empoderada. Tem dias que você tá só os caramba em casa e eu recebo relatos diários das minhas seguidoras, falam assim, Nini, quando eu tô desmotivada, quando eu tô assim, só o pó da rabiola, eu entro no seu Instagram. Você vai dar um jeito de dar um up. É o que eu falo, se você não tá afim de fazer, faz com a força do ódio mesmo. Pensando no outro, né? Pensando no outro. Também, mas eu acho que quando a gente se coloca... O que eu gosto de carregar muito essa frase, você é a sua casa. Você é a sua casa. Legal. Então, não adianta nada uma casa linda por fora, bem pintada, bonita para os outros, se por dentro ela está uma zona. Se por dentro ela está cheia de lixo, se por dentro ela está desorganizada, ela está bagunçada, ela está escura. Então, a gente começa a entender que a gente precisa organizar de dentro para fora também. Porque eu conheço muita menina, muita cliente que é linda, que você chega assim, elas sabem se maquiar, elas se transformam. Aí você começa a conversar um pouquinho, porque a gente cria um vínculo, né? Principalmente dentro da fisioterapia, que é o momento que eu lido com muita dor, com quase muita de frustração. psicóloga, né? Assim, né? Eu admiro muito o trabalho de psicólogo. Eu faço terapia há muito tempo. E aí você vai ver que por dentro essa garota, ela tá quebrada. Ela está infeliz, ou ela está com ansiedade, ou com uma depressão, ou ela não se acha bela o suficiente. Então, a gente, infelizmente, hoje, o medo da rejeição, a busca pela perfeição, faz com que as pessoas duvidem da verdade que elas são. A necessidade da aprovação dos outros, né? É isso. Então, assim, às vezes a pessoa não está bem por dentro, está buscando algo externo, para agradar alguém. Não, você é sua casa. Você tem que se cuidar antes. É o que eu sempre falo. Eu adoro esse termo, o ritual matinal. Às vezes eu faço as lives de manhã assim do nada também. É se preparar mesmo, organizar por dentro essa bagunça. Todo mundo tem as aflições, os problemas, as agonias, mas é você renovar sua fé, você colocar em intenção mesmo, como eu quero que seja meu dia, organizar minha mente, organizar as minhas frustrações que todo mundo tem. E aí, quando você está bem com você mesmo, primeiro, é muito mais prazeroso você se cuidar. Eu tive um case de sucesso com a minha irmã mais nova. Minha irmã morou comigo durante a pandemia, ano passado. E ela era uma pessoa que tinha extrema dificuldade de se arrumar. Eu falava, cara, olha com mais cuidado para você. A Amanda é extremamente difícil assim, de falar, usa um protetor solar. Ela nadava, se expunha ao sol. E aí eu falei, mano, o que eu vou fazer com essa garota? Eu vou conseguir transformar no silêncio. Porque a sua ação vai falar muito mais alto do que a pegação no pé, do que as palavras. Né? E aí eu fazia questão de entrar no quarto que ela dormia, eu começava a me arrumar, e ela via que eu tinha paciência. Aí começou ela, o que você está usando aí? Eu, estou usando tal coisa, experimenta, testa. Né? E aí o ano da pandemia aconteceu, a gente se aproximou muito. Eu confesso que a minha irmã veio morar comigo em boa hora, porque eu estava virando a tia do gato, sistemática. Quantos gatos você já tinha? Nenhum, era só a persona da tia. Ontem eu passei na frente de uma casa, nossa, tinha uns 9 ou 10 gatos, eu tô falando sério. Não era lá que você morava? Não? Provavelmente, assim, meu pai falou, cuidado, você tá virando a tia dos gatos e o gato. Os gatos não tinham descobrido ela ainda, né? E assim, depois a minha irmã ela falou, me tornei que eu mais temia. Eu falei, o quê? Ela falou assim, é a pessoa que tá passando rímel para ir para natação. Eu falei, é isso, porque você se sente melhor com o rímel. Não é para o outro, não é porque vai sair na água, é porque você vai se sentir melhor. E aí eu falei que o discípulo superou o mestre, porque ela foi numa loja de skincare, que eu ensinei ela a cuidar da pele diariamente, ela tava com um produto mais caro que eu. Falei, falei, podia dar um presentinho para a irmã, né, que ensinou, ela dá risada. Eu falo que é meu case maior de sucesso é minha irmã, que conviveu e conseguiu transformar vendo a prática e olhando com mais cuidado para ela mesma.
tem que ser tem que ser um processo natural, né? Natural. Não pode ser, porque senão ele pode até se tornar uma autossabotagem, né? Sim. A mulher está toda bagunçada, toda destruída ali, escura por dentro, como você falou, né? Exato. E aí ela vai ali e tem aquele gatilho só da maquiagem, mas aí a hora que ela lavou, às vezes até por isso que ela dorme sem limpar a maquiagem, né? Né? Pensando que amanhã vai acordar assim de novo, né? Então, Acontece. Não é o ideal, mas acontece. então tem que tomar cuidado até para não Sim. ser uma autossabotagem, né? Claro. Pode ser uma baita ferramenta, né? Eu acho que talvez é um reflexo do interior, né? Quando você vê a pessoa no processo natural, está fazendo isso, ela está se sentindo bem, então ela vai lá e faz porque é natural. O que eu falo, não é uma obrigatoriedade, mas ela vai ter independência para ela se transformar naquilo que ela quiser. Quando a autonomia quiser. quando ela quiser. Tem dias que eu apareço no Instagram de cara lavada. E porque eu gosto de mostrar a real. Legal. Acho que segunda-feira eu estava esculhambada. E aí, como a gente tem as pessoas que apoiam, a gente tem as pessoas que desaprovam. E uma pessoa comentou lá, nossa, você tem coragem de aparecer acabada desse jeito? Eu falei, linda, trabalhei 10 horas, eu ainda tive coragem de treinar, porque eu fiz o que tinha que ser feito. Ainda fui no mercado, que é um troço que eu odeio. E sim, eu não vou passar uma base para aparecer aqui todos os dias. Não esperem isso de mim, que não é a realidade. E o filtro do Instagram ajuda nessas horas? Ai, ajuda, mas às vezes a gente já tão... Eu prefiro, sei lá, deixa a essência. Porque quem me conhece pessoalmente, se bater na minha casa, eu vou estar... Meu Deus. Sim. E eu acho E assim... tá tudo bem. Sim, claro. E tá tudo bem quando você quer usar o filtro, também quando você não tá com maquiagem, eu uso. Mas tem dias que eu simplesmente não me importo de aparecer com... Eu tenho melasma, né? Que é aquela manchinha hormonal. Às vezes eu tô com marca de espinha, às vezes eu tô com olheira e tá tudo bem. Que bom, você é ser humano. Exato. Você é uma mulher como então, outra qualquer. a gente não tem que né? pregar uma perfeição, porque ideia de perfeição não existe. Mas a gente tem que pregar o quê? A pessoa estar à vontade com ela mesma. Eu falo, você é sua casa, se cuida. Massa. Se preserva, tira o seu tempo para você, o seu tempo de qualidade. Quando você passou a automatizar tanto as coisas e você fica olhando só para o externo, e o interno, você está vendo? Porque Legal. acaba refletindo. Quando você está bem com você mesma, isso você pode perguntar para qualquer mulher. Você tem vontade de se arrumar. Você quer sair de casa maravilhosa. Você fala, hoje eu vou matar um leão por dia, linda, plena de delineado gatinho, se eu quiser. E quando eu não quiser, está tudo bem. Aí a gente tem uma vertente que eu trabalho também, que é a administração de cursos, etc., que a gente precisa levar, por exemplo, para o empresarial. Porque tem empresas que exigem que a pessoa maquiagem. vá maquiada, com o básico. Né? Então, a gente tem esse trabalho também de fazer com que, num ambiente, por exemplo, de empresa, você tem que ter a seriedade de estar se maquiado, mesmo que você não goste. Sim. Então, uma parte que eu também faço é a consultoria, né, dentro do âmbito de empresa, para que a gente ensine de maneira simplificada, mas tem momentos da nossa vida que exige. Por exemplo, eu não vou maquiar uma noiva que me contratou para maquiagem no dia mais importante da vida dela, de qualquer forma. A gente não agrega valor. Então, tem momentos da vida que a gente vai agregar valor e a maquiagem vai ajudar nisso. Então, vai além da autoestima. Você estar bem com você e com a sua imagem em dia, você agrega valor. Poxa, a Nini se produziu para vir me atender. Sim. É diferente. Sim, né? sim. E ela ajuda também em uma comunicação, né? É aquela história que falam, né? Quando a mulher passa o batom vermelho, né? Isso. Então, A unha, não sei o quê, não é? Então, a maquiagem ajuda na comunicação. A Karina estava falando sobre isso, né? Que ela é especialista em persuasão. Ela conseguia persuadir, né? O ex-chefe o ex-chefe dela, né? Porque ela sabia que ele gostava de azul claro e não sei o quê. Então, o dia que ela estava com batom vermelho, ela não ia falar com ele, cara. Então, Exato. Subliminarmente, a gente tem, né, muitas coisas que a imagem fala. Isso a gente pode observar até no comportamento animal, né? Como que o animal chama atenção? Total. Imagem. Ou o Pavão. É o ditado antigo, a primeira impressão é que fica. Pode ser que depois ela não se sustente, né? Porque tem muita gente linda, babaca.
Mas é a primeira impressão, eu não vou me portar de qualquer jeito para eu trabalhar, para eu entregar o meu melhor. Dar o melhor de si também é dar o melhor de si para você mesmo. Então, é o que eu falo, cuida de dentro, que isso vai refletir e não vai ser um peso, vai ser um prazer você se cuidar. Ô, Nini, eu tô gostando muito de ouvir você e tô até ficando bem uma grata surpresa de saber, assim, tudo... esse autoconhecimento, essa coisa meio que uma treinadora de seres humanos, de mulheres. Da onde que veio essa sua veia de buscar interior, de se conhecer, principalmente de querer passar isso adiante e ajudar outras mulheres, outras pessoas? Isso é muito legal, porque não é, por exemplo, não é toda pessoa que é assim e muito menos toda maquiadora que é assim. Eu acho que tem muito menos maquiadoras que são do jeito que você é, do que a maioria não é do jeito que você é, assim, no sentido de falar e se preocupar com essa questão mais da essência do interno, né? Da onde que veio, como começou tudo isso? Como eu sempre falo, pessoas precisam de pessoas e um comportamento que eu vivi muito tempo e que eu observei muito tempo, as pessoas se sabotam. Por que você se sabota? Da onde vem esse ciclo de se autossabotar, de você pensar que você não é merecedora? Da onde vem essa crença limitante de pensar que você não é capaz, de que você não é suficiente, de que você não é forte? E eu falo que a pandemia ela foi um segundo baque, mas eu já estava tão acostumada a ser resiliente, inclusive eu tenho isso tatuado, o que é você ser resiliente? É você conseguir se adaptar às adversidades que acontecem na vida. Então, a nossa vida ela é muito cíclica, né? É o alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. Isso vai construindo a vivência. É uma dicotomia. Nem tudo que é bom é ruim, nem tudo que é ruim. E assim a gente vai construindo isso. Então, em vários momentos da minha vida, eu precisei fazer escolhas. E as pessoas têm dificuldade de fazer escolha. Gente, outro conselho que eu posso dar, escolhe. Os seres humanos têm dificuldade de fazer escolha porque eles têm medo das renúncias que vêm. Não é nem da consequência da renúncia, porque você não consegue segurar tudo. Sim. Então, em determinado momento, você vai ter que escolher e você vai ter que abrir mão de algumas coisas para escolher outras. E o que é mais louco? Até quando você não escolhe, você também está fazendo uma escolha. Exatamente. Você está escolhendo não escolher. Não escolher. E isso pode ser ruim, né? Existe a ação. Não escolher também é uma escolha. Total. Existe a ação e existe a inação. Exato. Que é você não é pior. Que daí você vai ser passivo, né? Dependendo da situação, é melhor você não fazer nada. Mas a maioria das vezes é melhor você entrar em ação. Porque daí você escolher fazer ação. Mas não te cortando, Exato, só um parênteses, não, mas imagina. vamos lá. E aí, como eu falei, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta e eu sempre acreditei muito na força que a gente tem. É aquela coisa, espreme que dá mais um pouquinho. Igual a vai laranja. ao seu limite ali, respeitando, óbvio, a sua saúde mental, mas eu precisei me reerguer em várias situações de vida que hoje eu falo, caramba, eu tenho que trazer isso para mais mulheres, eu preciso que elas entendam que elas têm força, eu preciso que elas entendam que elas são resilientes, sim. Então, por exemplo, recente tinha formado, para resumir muito, eu levei um calote da minha primeira sócia. Eu poderia ter freado e nunca mais ter empreendido. Mas isso te deixou resiliente. Mas isso eu falei, epa, tudo bem, aprendi, me lasquei. Comecei já uma vida profissional com dívida, tendo que readequar toda a minha vivência, todo um sonho, todo um projeto, água abaixo, pau. Vamos usar essa água para fazer outra coisa. Fui trabalhar para os outros, eu comecei a ressignificar, não estava feliz novamente. Putz, eu estava numa clínica que explorava demais, estava ganhando mal. Eu sempre gostei da ideia de mandar no meu próprio tempo, no horário, né? E aí eu falei, não, mano, eu vou caçar outra coisa para fazer, vou começar a maquiar, vou empreender. E hoje meu nome, né, minha empresa, a Nini virou uma marca que associa várias outras coisas. Com valor agregado, igual você falou. Exato. Mas você trabalhava nessas outras empresas como maquiadora ou como físio? Como físio, primeiramente. E então eu formei em 2013, eu me formei. E aí a maquiagem, ela veio depois. E, assim, até a área da fisioterapia, eu falava assim, eu nunca vou trabalhar com estética. Onde já se viu, gente, vou ficar 5 anos numa faculdade federal para trabalhar com estética. Prazer, eu trabalho com estética e eu vou dar o melhor de mim dentro da estética. Então, foram vários altos e baixos, como eu falei, a vida ela é cíclica. Depois eu passei por um divórcio.
Ninguém entra num jogo para perder. Você não casa pensando que você vai separar ou que não vai dar certo. E aí eu precisei realmente mexer com toda a minha bagunça interna. Lembra que eu falei da casa? Sim. Então, às vezes, eu estava lá linda, plena, maquiada, dando o melhor de mim para cada paciente que mal sonhavam que eu estava passando por um divórcio na minha vida pessoal. Quando que foi isso? O divórcio foi 2016 para 2017. Foi ali. Tem tempo já. Meio que começando o marketing digital, aí você se divorciou. Isso, exatamente. Ali. Então, foi mais uma maneira que eu precisei tirar forças, eu precisei trabalhar mais, eu precisei passar por toda uma adaptação, uma mudança de vida, para eu entender quem eu era. E aí eu comecei a buscar pelo autoconhecimento, porque eu negligenciei o luto do divórcio um bom tempo. Eu tive uma parte que foi bem perturbada. E aquela coisa, a gente coloca um tapete aqui em cima e finge que nada aconteceu a poeira e vai passando. Aí uma hora você cai. Quando eu caí, eu tive uma crise de pânico muito feia. E aí eu falei, peraí, tem coisa errada, porque a nossa mente ela é o nosso guia, né? E aí eu falei, eu preciso me cuidar. Eu não preciso ser uma pessoa forte o tempo todo, eu tenho que reconhecer que eu tenho fragilidades, mas para que eu possa ajudar outras pessoas e continue minha missão aqui, eu preciso me fortalecer. Foi aí que eu busquei muito a Deus, eu renovei muito a minha fé, eu renovei tudo aquilo que eu acreditava e eu comecei uma busca de autoconhecimento. Qual é o meu limite, o que eu aceito, o que eu não aceito, o que eu gosto, o que eu não gosto e como que eu vou transformar isso em algo produtivo, em algo que vai acrescentar na vida de outras pessoas. E por onde que você começou o seu autoconhecimento? Você fez um curso, você leu um livro, alguém te indicou alguma coisa? Como foi os seus primeiros passos de limpeza de casa? Como você falou, de casa. da Meu sua casa pai, interna. cara, meu pai é uma pessoa que lê muito. A gente sempre trocou muita ideia de leitura. E meu pai, ele sempre acrescentou bastante leituras legais. Legal. E na época eu lembro que ele tinha passado alguns livros bacanas. Mas essa crise de pânico que eu tive também, eu fui parar no psiquiatra, né? Porque uma hora, alguém tem que frear. Você não vai, né? E aí eu falei, opa. E aí ele me explicou muito sobre o perfil que eu tinha, que era um perfil de perfeccionismo. E aí ele falou, cara, quanto mais cedo você aprender que não existe perfeição, menos você vai sofrer. Vamos trabalhar isso? E aí eu comecei com acompanhamento com ele, psiquiátrico, porque eu tive que tratar a depressão um tempo. Inclusive, eu mediquei, em 2018 eu precisei realmente. E aí depois eu fui para terapia convencional e depois eu busquei terapias alternativas, terapia holística. Então, uma coisa foi puxando a outra. Legal. E essa coisa da leitura sempre foi muito forte em casa. Minha mãe é professora, meu pai, ele lê pra caramba. Seus pais são vivos ainda? São, meus pais são vivos. Meu pai, inclusive, a gente tem... Ontem eu estava lendo um livro, eu estava compartilhando com ele muita coisa. E, assim, eu parei de me sabotar, como eu falei. E aí eu comecei a entender por que as pessoas se sabotam. É muito mais cômodo você ficar na passividade. É muito mais cômodo você se vitimizar e, puta que pariu, coitada de mim. Essa é a vida que você quer. Eu sempre me pergunto, eu quero ser vista com pena ou com respeito? Eu quero ser vista com respeito. Massa. Né? E aí, o marco maior, assim, que eu sinto que eu explodi foi novembro do ano passado. Eu tive foi um encontro espiritual mesmo, foi uma transformação, me reconectei e eu falei, a partir de agora eu não me saboto mais. E eu vou crescer mais, e eu vou agregar mais. Foi quando a gente começou, né, a pesquisar a possibilidade de um infoproduto, disso alcançar mais gente, de levar essa mensagem do cuide-se, ame-se. Você é a imagem de Deus aqui. Por que você não está olhando para você? Você busca tanta aprovação externa, você busca tanto agradar os outros. Às vezes vai uma visita na tua casa, você vai comprar sei lá, um jogo de xícara para receber a visita. E você? O que você está fazendo para você? Mas aí aquela xícara você não usa nunca. Nunca. É igual, nossa, minha mãe tem uns jogos de talher lá, prata, cristal. Pra visita. É para visita, fica só Natal. Mas eu vou usar roupa só para sair. Nossa, isso é muito, velho. É muito. E isso para aí, você? Eu era assim, eu já fui assim, escassez, velho. Escassez. Limita, né? Nossa, e aí eu demais. comecei a entender mais sobre isso. A gente nasceu, tá aqui para ser próspero, para crescer, para acrescentar. Não só exista, viva.
E o seu curso, você ensina o quê? Eu ia te perguntar, vamos entrar no info. Vamos lá. Você está vendendo já? Você já lançou? Você vai fazer o quê? A gente encerrou, por enquanto, o carrinho da automaquiagem. A gente lançou no meu aniversário, que foi esse ano em abril. Então, a parte do infoproduto, por enquanto, a gente fechou. Mas, quando a pandemia deixar, a gente quer voltar para os presenciais. E eu ensino as duas vertentes, tanto para maquiador profissional. Eu quero começar na maquiagem. Nini, por onde eu começo? Então, a gente tem um curso básico de maquiagem para profissionais, onde eu ensino essa pessoa a ter uma segunda profissão. Legal. Que às vezes, no meu caso, se tornou a primeira, depois concomitante com a segunda. Então, a gente dá toda uma consultoria. Tem um curso para quem já é maquiador e quer aperfeiçoar técnicas de maquiagem, que a gente chama esse curso. Ela escolhe a técnica, eu ministro a técnica. E a minha paixão é a automaquiagem, que não é todo maquiador que tem saco. Que é a mulher fazer para ela mesma, para ela sair, para ela... Para ela trabalhar, para ela sair, a maquiagem social, eu falo a maquiagem corporativa. Poxa, eu com 6 produtos, eu te ensino de uma maneira descomplicada ir para o trabalho, Legal, sem que isso seja um fardo para você. E aí você tem as gravações desses cursos já todos, ou você faz ao vivo? Não, como que é? a gente lançou o de automaquiagem, né, que agora a gente encerrou o carrinho. Então, porque a gente já está esquematizando o próximo. Boa, né? boa. Mas o infoproduto virou só o da Auto mesmo. Então, os próximos passos serão essas plataformas. Sabe o que você tem que fazer, que eu vejo, que você vai se dar muito bem? Mentoria. Futuramente, bom, né? Uma mentoria em grupo, aí depois você cria um grupo de mastermind só de mulheres para isso, que vai te pagar, sei lá, X mil reais por ano, para vocês terem alguns encontros presenciais com poucas pessoas, onde você vai fazer não só a maquiagem, mas você vai falar isso que você está falando aqui, da essência, do autocuidado, da autossabotagem, e aí você vai se aperfeiçoando pega uma amiga coach para te ajudar, uma amiga psicóloga, vocês formam um grupo, cara, nossa. Mas você entra nesse assunto, nesse seu curso de automaquiagem? Da automaquiagem, sim. Porque a primeira coisa que eu pergunto é, por que você me procurou? Tá. Aí é o que eu falo, cara, eu amo história, eu amo pessoas, eu gosto de transformar. Eu saber que aquela mulher entrou no meu ateliê de um jeito e saiu de outro, eu ganhei o dia. E aí a maioria, é porque eu não estou me sentindo bonita, é porque eu estou me separando, é porque alguém me zoou no trabalho. Então, eu falo que quem tem um bom porquê tolera qualquer como, né? Então, geralmente as pessoas vêm com um porquê muito forte. E aí, às vezes, até as que não gostam da maquiagem acham supérfluo, acham futilidade, acham que vai ficar com trem melecano na minha cara. Eu falo, encontre um bom porquê e você vai suportar qualquer como. Tem mulher que pensa isso? Opa! É? Tem muita. Como eu falei, agora com essa vertente nova que eu tenho ido, né, nas empresas, ensinar o corporativo, tem muita mulher que acha um saco porque é uma obrigatoriedade. Então, como eu sou obrigada, passa no seu negócio natural, prazeroso, eu mudo a chave. Peraí, você tem que vestir a camisa que você está fazendo, você tem que dar o melhor de si. Se você está na sua empresa hoje, honra isso. Mas antes de honrar o lugar que você está trabalhando, honra você mesma. Dá o melhor de si para você antes de você entregar para o outro. Sim. O problema, na verdade, ele está alguns passos antes, né, da maquiagem ali. Exatamente. Por isso que a pessoa não está querendo passar maquiagem, não está querendo vestir uma roupa que a paleta combina. Exato. A gente entra no alto amor, né? Foi o que eu falei. Às vezes, eu até anotei uma frase que eu gosto bastante aqui. Nós vemos procurando amor porque aprendemos a acreditar que o amor é algo que se encontra fora da gente. Para de caçar lá fora. O que precisa ser dentro. É aqui. É alto amor. Então, tudo vem da consequência desse alto amor. Você vai passar a se cuidar mais, a se respeitar mais, a colocar mais limites, a ter clareza de objetivos, a se maquiar, a fazer um exercício físico, a fazer uma dieta, pensando que você tem que se amar primeiro. O fato de não se cuidar, ou de não querer passar uma maquiagem, ou de até procrastinar alguma coisa que precisa ser feita, é só uma consequência de alguma coisa interna que ela não está satisfeita, ou de um bloqueio que foi causado lá atrás, ou de uma figura de autoridade que distorceu a autoimagem que a minha mulher tem dela, de si própria, né? Então acaba sendo uma consequência, né? Até você comentou, né, citou o poder do hábito, né? O poder do hábito fala muito sobre isso, sobre os micro-hábitos, né? E então, cara, a maquiagem, eu lembro de uma história que tem lá, né, da mulher que fumava, que estava lá no deserto, estava se separando, estava quebrada, estava não sei o quê. Aí um hábito que ela mudou lá atrás
fez ela conseguir completar uma maratona no deserto e mudou completamente a vida dela. Então, talvez, né, a maquiagem, né, é porque as pessoas olham, né, como fútil, como como a estética como algo fútil. Sim. Mas não é uma consequência. É que nem, por exemplo, o próprio treinar, que você falou que faz crossfit, né? É um passo. Alguém que muda lá atrás, sei lá, fala assim, eu vou parar de fumar. Ela, por consequência, daqui a pouco ela vai falar assim, vou passar um batom. Aí daqui a pouco ela vai falar assim, vou começar a treinar e cuidar do meu corpo físico. Aí daqui a pouco ela vai falar, vou renovar o meu guarda-roupa. Aí eu vou falar, vou passar maquiagem. Aí daqui a pouco ela fala assim, eu aceito o amor. Aí ela tem um amor interno. Aí ela aceita dar o amor para outra pessoa. E aí vira uma consequência, cara. A gente só consegue oferecer aquilo que a gente tem. Se eu te pedir grana emprestada, se eu não tiver grana, você consegue me emprestar? Não. Eu acho que eu sempre mais simples. Então, a gente só consegue realmente transformar se a gente for transformado antes. Sim. Eu só consigo falar sobre amor e isso ser uma verdade, porque a verdade é imutável, né? Ela não existe meia verdade. Não existe meia verdade. Então, se a pessoa não sente, não vê, não vivencia isso, não adianta eu chegar aqui e falar, citar 400 livros. E eu gosto de falar que eu fui transformada, né? A resiliência é algo que tem que ser diário. Então, é essa transformação que eu consigo levar como uma verdade, como uma essência. Massa. Né? E realmente tocar. Sim. Seja com as mãos, seja com uma palavra. Lá dentro da fisioterapia eu lido com um momento de muita fragilidade. A pessoa recém-operou também em busca da autoestima, também em busca, né, de melhorar. Poxa, às vezes ela teve uma gestação, ela está com excesso de pele, o sonho da vida dela é ela colocar uma prótese, ou né, fazer uma mastopexia, ou fazer um lifting, rejuvenescer. Botox, essas coisas você faz também? Não, não. Mas assim, é um momento já ia marcar, de fragilidade e de dor. Então, assim, quando a gente vai tocar uma pessoa, a gente tem que ter empatia também, né, para você conseguir transformar genuinamente isso. Como eu gostaria de ser cuidada, como eu me cuido, é a maneira como eu vou prestar esse cuidado para as outras pessoas. Também. Você falou que em um momento você se reconectou, Sim. né? E você falou que se reconectou com Deus. Você acredita em Deus? Eu acredito em Deus. E como eu gosto de falar, eu creio que nós somos a imagem e semelhança dele. E é amar o próximo como a ti mesmo. Você está se amando? Como que você vai amar o próximo? Mas o pré-requisito, como a ti mesmo. Mas espera aí, eu estou me amando? Como que eu tenho cuidado desse corpo que está emprestado aqui? Né? Como que eu tenho lidado com ele? Do que eu tenho alimentado a minha alma? Do que eu estou cheia aqui dentro? O que eu posso oferecer para as pessoas? Né? Não é só o existir. Eu acredito, nós somos seres infinitos. Né? A gente está aqui, nossa alma está aqui, esse corpo, né, foi te dado de presente, o hoje foi te dado de presente. Como você vai lidar com isso? Como que você vai viver essa experiência? Né? E aí eu percebi, como eu falei, por um tempo, até a questão de exercício físico me sabotava, a alimentação me sabotava, bebia pra caramba, balada. Eu acho que são fases também que são importantes a gente passar. Não adianta falar assim, nossa, seja Madre Teresa. Eu brinco no meu Instagram, eu falo, gente, sou Madre Teresa ainda. Não, às vezes eu dou uma resinha na evolução aqui, porque a gente dá uma estressada com um ou com o outro. Mas quando você entende que você é sua casa, e que você precisa se cuidar e que você precisa honrar a oportunidade de estar nessa terra, fazendo a diferença, você passa a se olhar com muito amor. É uma pergunta que eu falo, você tem noção do amor que Deus tem? Às vezes a gente fica caçando propósito. Eu falo, não fica procurando chifre em cabeça de cavalo. A sua vida já é o propósito. É diferente da sua missão. Então, eu acredito que nós já somos o propósito de Deus aqui. Ele já pensou em cada um, já pensou na sua missão, né? Então, você vai buscar a sua missão. O que você vai fazer aqui na Terra para acrescentar, para evoluir, para contribuir com a vida das pessoas. Mas a sua vida já é o propósito. Já é extraordinário por isso. Sim. Se a gente parar para pensar biologicamente, a nossa vida é um milagre muito foda. Então, o propósito é natural, né? A chance era totalmente contra, né? Exatamente. Então, o propósito já é. Né? A verdade dele já está na gente. Então, vai achar a sua missão e honra isso. Tem uma frase que diz assim,
Se você está respirando agora, é porque tem mais coisas dando certo do que errado. Poxa, muito real. Muito real, muito real. Massa. Cara, a gente vai ter que fazer uma parte 2, hein? A gente tá chegando no final Business, aqui. maquiagem. Você topa fazer uma Exato, parte 2? Topo, claro. Super. É porque a gente pensou que ia falar de maquiagens e tal, aí de repente tô numa sessão de coach. Tem uma ideia. Você tem noção de quando que vai lançar o seu próximo curso? Ainda não, a gente está estruturando. Me avisa, porque daí a gente pode gravar perto disso. Aí a gente já fala do curso, já divulga ele aqui também, né, Hudson, do carrinho e tal. O Pedro já vai pedir comissão. Eu gosto mas aí eu falo, gente, o empreendedor atrai o outro, né? Claro. Mas gente, o poder da transformação é o que vale mais, assim. A maquiagem, ela é uma consequência linda, né? Parabéns pelo seu trabalho Legal. e por você ter despertado isso em você para poder despertar isso nas outras mulheres. Porque tem um livro que ele chama Tribos. O livro, até o slogan do livro é assim: Tribos, nós precisamos que você nos lidere. As pessoas estão esperando alguém dizer o que elas devem fazer, ou seja, um líder, alguém que vai liderar aquela tribo. As pessoas estão sedentas por um líder, por uma líder. E as mulheres estavam assim até você aparecer na vida delas. Então, parabéns e continue fazendo isso. Porque o seu trabalho é despertar outras líderes. Sim. Para que elas despertem as filhas, as mães delas, as colegas de trabalho e assim por diante. Né? Então, continue inspirando e tal. Fico muito feliz de ter conhecido um pouco mais de você. Vamos fazer a parte 2. Vamos, super top. Sessão Coach 2. Eu chamo a Aline Margarete, né? Aí quando eu começo bastante assim, minhas amigas falam, lá vem a Coach Margarete. Eu falo, senta que vocês vão ter que me ouvir. Não, lá em casa é a mesma coisa. Quando eu começo a falar, vai começar a palestra já. Minhas palestrinhas, vai começar a palestra. Daí eu falo, galera. Zé Perguntinha. É que a gente tem a tendência do ser humano é querer compartilhar aquilo que nos fez bem, né? Lógico. Então, gente, senão é por isso que qualquer tem um botãozinho lá, lógica. compartilhar, né? Qualquer lógica. Se a gente não puder acrescentar na vida dos outros, Mas tem uma para isso, Pedro, e para quem gosta de comunicar, né? Eu aprendi isso com Stephen Covey, né? Dos 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Quando ele fala assim, no início do livro, você precisa ler este livro com o objetivo de aprender. Então, ele dá algumas ações necessárias. E ele fala assim, e tudo que você ler hoje, explique para alguém, para que você aprenda. Então, quando eu, por exemplo, chego na Dani e começo a explicar alguma coisa, ela já sabe. Eu falo assim, olha, eu estou falando isso aqui, não é para você, é para que eu aprenda, né? Exato. E aí, se você quiser aproveitar a informação, né, eu tô passando. Acho que é a Cora Coralina que fala algo assim, né? Você aprende muito mais quando você ensina, transfere, né? Isso é questão até, não é nem do conhecimento, é da sabedoria. Sabe aquele que ensina. Total. Né? Legal. Não só Bom, quem acumula conhecimento. Isso aí. Quando você ensina alguém, você retém até 90% a mais, né? Do aprendizado. É a pirâmide de... Esqueci o nome. Aprendizado. Pirâmide do aprendizado, né? Eu esqueci quem desvoou. Quando você lê é 10%. E aí tem a pirâmidezinha. Exatamente, um pouquinho menos, acho que é 30%, e assim vai. E a parada é né? ensinar, né? Então, 90%, cara, quando você ensina, então pega um negócio, leu, ensina, começa a ensinar, ensina pra alguém. A pessoa vai, cara, ensina, que você vai aprender. Até fica natural, né? Sim. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade no começo, eu falo, cara, eu adorei a sua live, seja ridículo, vai, se diverte fazendo, vai ter alguma pessoa que está pronta para receber aquilo que você precisa passar. Total. Quando você fica calado, isso é um pecado. Espalha, vai. Alguém vai estar esperando, alguém precisa disso. Inclusive, a gente vai fazer nossa live, vamos marcar com você depois, vamos falar pra gente falar desse papo aqui, falar de ser ridículo, falar de autocuidado e a coisa toda. Bom, e aí a gente vai entregar um livro para você. Eba. Talvez você já tenha lido esse livro, mas você vai poder presentear alguém, caso você não tenha lido ele. É um clássico do desenvolvimento pessoal. Mas não está assinado, né? É diferente, cara. Deixa eu tirar do plástico aqui pra gente pegar, pra gente poder assinar. Gostei. É o melhor presente possível, gente. É um livro... livro é bom demais, né? Cara, eu gosto adoro. de ganhar livro. É um livro que provavelmente a pessoa que está na capa do livro, ela não usava maquiagem.
Mais esperto que o diabo. Adoro. Mas esse vai ser especial, então eu vou ficar com ele. Tá. Esse livro é poderoso. Esse livro. O medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. E aí o medo acaba não deixando as mulheres até se cuidarem, né? Exatamente. Depois dá pra gente fazer um podcast e falar só Não, desse eu livro. amo, Demais. eu amo, já li, mas toda vez, todo livro, né, na verdade, eu assinar. gosto de ler. Faz interrogatório. Aqui isso aqui, ó, é basicamente resumo de livros que a gente Ah, vai... que legal. Qual que você tá lendo hoje? Eu tô lendo o Quinto Compromisso. O quinto? Massa, eu tô ouvindo ele. Comecei aqui e tal, porque justamente cada vez que você lê, é como uma história que você ouve, né? Você pode ouvir várias vezes a mesma história, você vai absorver coisas diferentes, visões diferentes, então você não é o mesmo de ontem. Então, quando você lê hoje, você vai ler daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, as visões vão ser diferentes, com maturidade diferente, com olhar diferente. Total. Eu Legal. adoro. E a gente tem o quadro do livro e também do interrogatório no final, que eu quero te fazer umas perguntas rapidamente. Vamos lá, ó. Aulas. Você disse aqui, eu até vou fazer diferente, ó. Você disse que todo mundo pode mudar. Sim. Se você pudesse mudar só uma coisa na sua vida hoje, o que seria? Nada. Nada. Massa. Nada. E se você... Vamos lá. Eu tinha pensado numa outra coisa. Eu acho que a gente está onde a gente precisa estar. Então, a gente tem que aproveitar e aprender com o processo. Então, se você está passando pelo que está passando, aceita isso. Então, eu não fico fosforilando do que poderia ter sido. Eu faço o que tem que ser feito hoje. Massa. Você prefere filme ou série? Cara, livro. Boa, adorei a É resposta. difícil, eu não consigo ficar muito tempo parada, né, na TV, não. Adorei. Faz uma aí, Hudson, É, enquanto eu assino. Adorei esse livro, gente. vou fazer aquela clássica, então. Boa. Se você estiver... E essa, inclusive, está no... Você já leu os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes? Não, preciso ler. Tá, bem legal. Lá tem essa pergunta. Ele faz um exercício, né, que leva a gente a pensar sobre isso. Os 7... se você estivesse ali no seu velório, dentro do seu caixão, e tem as pessoas importantes ali ao seu redor, quem é uma pessoa muito importante hoje para você? Meus pais. Seus pais. E o seu pai fosse dar um discurso, o que você gostaria que ele falasse de você? Cara, Boa. eu gostaria que ele falasse que ele criou uma mulher forte, resiliente, que não temeu a nada, mas que entendeu a importância de ter humildade e de depender das outras pessoas. Você não é ninguém sozinho. Legal, poderoso. Isso. Você não é ninguém sozinho. Uau. Olha só que legal as frases que a gente colocou aqui para você no livro assinado. Muito forte. As coisas só permanecem em nossa vida se a gente permite, isso é fato. Sim. Quando o menino levanta, o gigante cai. Muito bom, gente. Que experiência incrível. Obrigado pelo seu tempo, pelo convite aceito. Foi muito, muito massa. Vamos fazer uma parte 2 aí futuramente, com certeza. Valeu, Nini. Parabéns pelo trabalho e tamo junto. Se precisar da gente para quando tiver o seu produto lá para lançar, tal, para a gente divulgar e falar para a mulherada que acompanha a gente também, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Eu falei, gente, eu me empolgo, eu falo mais como da Nossa, conta. daria pra gente ficar umas 2 horas aqui, cara. Ixi, Mas, tem coisa que eu não consegui falar, por isso que a gente vai ter que fazer a agradeço parte de 2. coração e que vocês continuem com esse projeto que, gente, é transformador mesmo. Nesse mundo que é tão importante a gente buscar, vocês estão entregando muito valor, agregando muito valor para a vida das pessoas. Então, eu fico muito lisonjeada com o convite de verdade. Obrigado. Show de bola. Show de bola. Obrigado, valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo episódio. Valeu! Tchau! Valeu!